Fala pessoal, começando o nosso último módulo, que é sobre o planejamento e a montagem da nossa carteira de investimento. Então, primeiramente, vamos dar uma retomada no que foi visto até agora, para que a gente possa juntar tudo isso numa mesma ideia e poder aplicar na montagem da nossa carteira. Então, a primeira coisa que a gente viu foi que você tem que definir o local em que você irá investir. Com isso, eu estou me referindo a você escolher entre investir através de um banco ou investir através de uma corretora. Lembrando que a corretora ela pode te oferecer muitos outros ativos com uma rentabilidade muito superior à que o banco oferece. As corretoras também costumam ser bem seguras, principalmente essas que são mais conhecidas, como a XP, a Modal Mais, a Easy Invest, entre outras que nós vimos aqui no curso. Então, primeiramente, você vai definir esse local que você vai investir. Então, a corretora hoje, sem dúvida, é o melhor lugar para você investir e procurar rentabilidade. Mas, novamente, isso fica a seu critério. Porém, eu só vejo desvantagens em você optar por continuar no banco. Então, após definir esse local, você vai definir o seu perfil de investidor, que ficaria entre o conservador, o moderado e o arrojado. Esse é um pré-requisito fundamental que você tem que ter antes de começar a investir. Com o passar do tempo, quando você for ganhando mais experiência, mais conhecimento também, você vai vendo que o seu perfil de investidor ele pode mudar. Então, alguém que é conservador pode acabar se tornando moderado por passar a conhecer um pouco mais de risco, se sentir um pouco mais confortável. E uma pessoa que tem um perfil moderado, ela pode vir a se tornar uma pessoa de perfil arrojado, pelo mesmo motivo. Então faça o teste do seu perfil, tem esse teste no próprio site da corretora, logo que você se cadastra, ele vai te fazer as perguntinhas necessárias para definir o seu perfil e você passa a se planejar com base nisso. O terceiro item mais importante que a gente tem é o de criar o fundo de emergência. Então, antes de pensarmos em rentabilidade, nós temos que primeiro nos proteger. E nós vamos nos proteger criando o fundo de emergência, que seria o equivalente a 6 meses do seu custo médio de vida para pessoas com um emprego estável e de 12 a 18 vezes para pessoas que possuem um emprego um pouco menos estável ou que seja alguém autônomo e etc. E por fim, é hora de diversificar os seus investimentos. É aqui que, com base no seu perfil, você vai definir quantos por cento você vai ter de renda fixa na sua carteira e quantos por cento de renda variável você vai ter na sua carteira. Lembrando que você não vai utilizar renda variável com foco em uma reserva de emergência, por exemplo, porque na renda variável você está sujeito a perder todo o seu dinheiro. Então, em hipótese alguma, você vai deixar um dinheiro que é de emergência numa renda variável. Se você tiver um perfil conservador, você também não vai utilizar tanto a renda variável. Você pode utilizar uma pequena parcela da sua carteira, como uns 10 ou 15% da carteira, para a renda variável, para poder buscar um retorno um pouco melhor, fazendo com que a sua carteira, no geral, renda um pouco acima de uma renda fixa, sem se expor tanto, para que isso não seja um incômodo para você. Então, na renda variável, esse tipo de perfil, e até mesmo no moderado, você só vai colocar o dinheiro em renda variável, aquele dinheiro que você não se machucaria tanto caso perdesse. Um dinheiro em que você não passaria mal de ficar olhando uma eventual queda na precificação desses ativos. Um outro ponto em que você deve utilizar a renda fixa é quando você tem uma determinada data específica para utilizar esses investimentos. Então, por exemplo, se você vai viajar daqui a um ano, então com certeza você vai viajar daqui a um ano. Você não pode deixar esse dinheiro numa renda variável, porque pode acontecer de no momento em que você vai retirar o dinheiro,
esse ativo na renda variável esteja caindo. É totalmente diferente de você colocar um dinheiro em renda variável pensando num longo prazo, sem ter um objetivo claro para aquele dinheiro, apenas para render. E aí, num determinado momento, caso você consiga obter uma rentabilidade boa, aí sim você decida usar esse dinheiro para uma viagem. Entendeu? Então a mentalidade é diferente. Se você já tem um objetivo com uma data pré-determinada, você vai colocar em renda fixa. Se você não tem um objetivo claro, apenas busca uma rentabilidade e aí quem sabe aproveitar esse dinheiro para fazer alguma coisa, aí você vai deixar em renda variável. E por fim, você pode usar a renda fixa como uma forma de diversificação mesmo. Então, até mesmo para as pessoas que têm um perfil arrojado, a renda fixa ainda pode te servir como uma diversificação de investimento. Uma diversificação onde você vai estar um pouco mais seguro. E que ao mesmo tempo te dê um retorno legal, como é o caso das debêntures, do CRIs e do CRAs, como eu já mencionei. Então, após todos esses passos, a gente tem algumas coisas para definir, que seriam: quais são os seus objetivos? Então, primeiramente, você vai listar todos os seus objetivos pelos próximos anos, seja eles daqui 1 ano ou daqui 30 anos, você vai listar todos para depois a gente poder classificar. Então, depois de colocar quais são os seus objetivos, você vai colocar quando esses objetivos serão atingidos. Então, você vai colocar um prazo para eles. Junto com o prazo, você vai colocar quanto eles vão custar ao longo desse tempo. Então, por exemplo, você deseja comprar um carro. Então, esse é o seu objetivo. Agora, você deseja comprar esse carro daqui a 2 anos. Então, você tem um quando, você tem um prazo. E vamos supor que esse carro vai custar 20 mil reais. Então, você já tem esses 3 itens muito bem definidos. E aí, com base nisso, você vai fazer uma análise macroeconômica. Então, qual é a situação do país? Você relembra aquela aula sobre juros, em que momento que a gente está, os juros estão baixos, você tem que se proteger da inflação. E aí, com base nisso, você vai escolher o tipo de título que se encaixa nessas descrições. Então, se você tem um objetivo com um prazo de 2022, você não vai escolher um título mais longo do que isso. E é através desse procedimento que os seus objetivos vão passar de um sonho para uma meta concreta. Você vai criar um caminho para poder realizar tudo isso que você deseja. E ao mesmo tempo você vai deixar de gastar com coisas superficiais, coisas que não estão nesses seus objetivos. Porque agora você tem o que priorizar na sua vida. Depois de fazer todo esse procedimento que foi dito até agora, você vai separar os seus objetivos por períodos. Então eles serão de curto prazo, ou seja, aqui nós vamos colocar as metas que nós pretendemos realizar em até 1 ano. Então, comprar um celular novo, ir a um show, ir a um restaurante um pouco mais caro, não sei. São coisas a se fazer a curto prazo. Depois você vai separar os de médio prazo. Para esse item, nós vamos colocar os objetivos realizáveis entre 1 a 5 anos, que é o caso de uma viagem, uma compra de um carro, um curso profissionalizante, algo do gênero. E por fim, nós temos os objetivos de longo prazo, que seriam num prazo maior do que 5 anos, como captar recursos suficientes para aposentadoria, a compra de um imóvel, criar o seu próprio negócio e etc. Então, a partir disso, nós temos todas as ferramentas necessárias para alcançar os nossos objetivos. E aqui, por fim, eu trouxe um exemplo de como você pode separar o seu dinheiro todos os meses. Então, primeiramente, caso você não tenha uma reserva de emergência, o seu primeiro objetivo vai ser adquiri-la. O que eu vou mostrar aqui seria uma distribuição ideal, uma distribuição bem equilibrada entre as suas despesas necessárias e o quanto você vai separar para investimentos e lazer.
Porém, sinta-se à vontade para mudar esses números que eu vou mostrar, até porque a realidade de cada um aqui é diferente, mas busque sempre estar próximo disso daqui que eu vou mostrar, que seria que 50% da sua receita seria destinada para um gasto mensal. Então você vai viver com metade do que você recebe. 40% dessa receita será destinada para a reserva de emergência, a princípio. E os outros 10% dessa receita seria destinado para o lazer. Depois de você juntar metade da reserva de emergência, aí nós vamos começar a diversificar um pouco mais. Então, 50% da receita continuaria sendo o seu gasto mensal, 20% da receita seria destinado à reserva de emergência, 10% da receita seria destinado à aposentadoria, outros 10% da receita seria para objetivos de curto e médio prazo, que é aquilo lá que a gente definiu nos últimos slides ali. Então você já vai começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar com o objetivo de atingir esses objetivos, e 10% da receita destinada ao seu lazer. Eu sei que muita gente deve estar reclamando desses 10% apenas para o lazer, mas é uma realidade que você deve se acostumar. Lembre-se sempre do efeito que causa os juros compostos. Então, quanto mais você aportar em investimentos hoje, mais você vai ter no futuro. Menos você vai ter preocupações no futuro para lidar. Então, vale aprender a gastar um pouco menos com lazer hoje para poder aproveitar muito mais o seu lazer do futuro. E aí, por fim, após a reserva de emergência. Então, depois de você ter construído toda a sua reserva de emergência, você vai colocar 50% da receita para gastos mensais, 30% da receita para aposentadoria, 10% da receita para objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso daqui você pode até mesclar um pouco entre a aposentadoria e esses outros objetivos, colocar 20% cada um, 25% em um, 15% no outro, enfim. Mas dê um peso grande para a aposentadoria. E por fim, os últimos 10% da receita para lazer. Então, com isso, nós chegamos ao fim desse curso. Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa e que isso faça uma diferença tão grande na sua vida como vem fazendo na minha. Então, novamente, se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tanto no e-mail quanto no Instagram, que eu vou te auxiliar por esses canais. E eu vou estar deixando o link do nosso grupo exclusivo desse curso de renda fixa aqui nessa página, que é um grupo do Telegram. Então você tem que baixar o aplicativo caso você não tenha. E é onde eu vou estar sempre colocando alguma dica, alguma novidade, e às vezes até algumas coisas de renda variável, caso vocês tenham interesse. Então, um grande abraço para vocês e até mais.